Olá, olá! Eu sou Adam Brasil, estou aqui para a gente dar continuidade à leitura do livro Raízes Profundas, do William Hudson O'Hanlon. É sobre o trabalho do Milton Erickson, né? Não sei se você já está acompanhando. Caso você ainda não esteja, volte os vídeos, que esse vídeo faz parte de uma série em que eu estou lendo a obra do O'Halloran. Semana passada eu não subi o vídeo porque foi a primeira semana de maio, e aí eu usei esse mês de maio para tomar algumas decisões. Eu venho, né, num processo interno e aí primeiro, sempre que eu vivencio processos internos, eu vivencio em etapas, e aí eu passei daquela etapa, né, de estar primeiro recolhendo informações, validando o que eu estava sentindo, para converter em tomada de decisões, e aí acabou ficando comprometido aqui o meu tempo, o meu horário, a minha organização. Então, estou aqui com vocês para dar continuidade. Lembrando que o vídeo de Raízes Profundas sai às terças-feiras, às 18 horas, toda semana. Também fica atento, porque estou devendo aqui no canal a série sobre programação neurolinguística, e vai sair ainda essa semana, já sai o primeiro vídeo dessa série. Combinado? Então, vamos agora para a leitura do livro. Então, como eu faço todas as aulas, né? Eu vou compartilhar aqui o PDF com vocês. Vou avançar até onde nós estamos. Se não me falhar a memória, nós estamos no capítulo 3. Tchuru, tchuru. Ainda não chegamos nem na metade do livro, então ainda temos muita coisa pela frente. Isso mesmo, ó, capítulo 3, separação e vinculação. Antes de dar continuidade, lembre que de curtir esse vídeo, de comentar o que é que você está achando, se sentiu falta na semana passada do vídeo ou se passou batido e você nem lembrou que tinha terça-feira vídeo para sair aí, tá? Então, bora continuar aqui, construção de novas associações. Deixa eu pegar aqui a canetinha para marcar. Ótimo. Construção de novas associações, que está como subtópico do vinculação. Então, nós já falamos sobre separação, agora a gente está no bloco de vinculação. E aí ele dividiu aqui em subtópicos, né? Então, aqui, ó, examinamos em seguida vários tipos de vinculação. E aí nós já vimos o primeiro tipo, que é a transferência do sintoma, e agora vamos ver construção de novas associações. Eu já dei minha opinião, mas eu vou reforçar. O William, ele fez um trabalho incrível, só que quando ele cita esses casos, ele acaba referenciando e não trazendo tantos detalhes do caso em si, e nem todos eu conheço e nem todos eu lembro de cabeça. Então, eu fico aqui somente com o que ele trouxe no texto. Se eu lembro de algum caso com mais detalhes, eu trago para vocês, porque muitos desses livros que ele referenciou do Ross, do Halley, eu já li, mas, enfim, né, nem sempre eu consigo lembrar de cara, assim, todo o caso, tá? Mas vamos lá, então. Texto, construção de novas associações. Erickson construiu duas novas vinculações com uma mulher cujo filho adulto morava em casa e que achava que Erickson não a entendia. Toda vez que ela dizia que Erickson não a entendia, ele afirmava que, visto que o filho continuava morando em casa, ela podia entendê-lo. Quando a paciente tinha a sensação de que Erickson estava compreendendo-a, ele mencionava a possibilidade de que o filho fosse morar fora de casa. Depois de algum tempo, a mulher concordou quanto à perspectiva de que o filho se mudasse. Então, o Erickson, ele se vincula, né, a ela, quando ela disse que ela não a entendia. é, é, Aí o Erickson afirmava que, visto que o filho continuava morando em casa, ela podia entendê-lo, né? Então, como se o Erickson tivesse vinculado essas duas situações, né? De que ela só conseguia entendê-lo a partir do momento em que ele estava morando dentro de casa, né? E aí, então, o Erickson usa essa informação, né, inclusive, para que quando ela tinha a sensação de que o Erickson estava compreendendo ela, ele sempre mencionava a possibilidade de que o filho fosse morar fora de casa.
era um filho adulto, né? E provavelmente Erickson definiu, talvez junto com a paciente de maneira involuntária, né, inconsciente, que esse seria um bom passo para o processo terapêutico, tá? Então, como eu disse, a gente não tem o caso todo aqui, mas é bem importante quando a gente fala sobre o trabalho do Erickson que a gente entenda que o Erickson não tinha um modelo de moralidade, né? E que o certo era isso para a sociedade, né? Tipo assim, o certo é o filho ir e morar fora, né? De casa. Não necessariamente, mas é possível que ele tenha compreendido, né, e definido junto com a paciente de que os sintomas dela ou a reclamação dela para a terapia vinha desse vínculo, né? Então ele define isso como um objetivo, por isso que ele vai pontuando, por isso que ele faz essa vinculação, né, de pontuar, de devolver aquilo que ela, primeiro, de se associar a ela e de pontuar essa necessidade, essa possibilidade do filho morar fora de casa, tá? Desculpe aí se ficou confuso, mas é porque como tem muitos elementos nessa citação, desculpa, a Siri falou aqui com a gente. Então, como tem muitos elementos nessa citação, aí a gente precisa destrinchar um pouco mais. Mas o que interessa é isso, a questão da vinculação. A Erickson se vincula ao fato dela sentir que ele não está compreendendo ela, faz com que ela sinta que ele está compreendendo ela, para depois colocar como possibilidade essa história dele sair de casa, tá? Ou insistir nessa possibilidade, tá? Comenta aí para mim o que foi que você achou dessa minha explicação sobre esse caso específico. Vamos para mais um tipo de vinculação, tá? Sugestões condicionadas. Bom, vamos terminar esses dois casos aqui e talvez separação e vinculação simultâneos, tá? Para depois a gente ir para ancoragem. Isso, que aí talvez já no próximo vídeo a gente termine o capítulo 3. Mas vamos lá. Sugestões condicionadas. Erickson frequentemente utilizava sugestões que implicavam uma conexão causal. Por mais enganosas que tais sugestões pudessem parecer, na ótica de um observador crítico, tratava-se de sugestões do tipo: se seu braço se elevar à altura do rosto, então seu inconsciente está trabalhando em seu favor. E quando você se sentar nessa cadeira, entrará em transe até o fim. Era possível que a intensidade de alguma experiência ou comportamento se vinculasse a outra, como: quanto mais a sua mente consciente se distrair, tanto mais fácil será para a sua mente inconsciente ajudá-lo a entrar em transe. A sugestão pós-hipnótica é outro tipo de sugestão condicionada. Em algum momento futuro ou quando se verificar determinado acontecimento, depois se encerrado o transe, o paciente se comportará de maneira particular ou terá alguma experiência. Quem quiser entender mais sobre essa sugestão pós-hipnótica, né, aguarda o lançamento de uma nova turma, né, da minha formação, que a gente trabalha muito esse esquema básico de indução ao transe, de utilização, de comandos pós-hipnóticos e de hipnotização, né? Tem muita informação sobre isso. Mas, basicamente, essas sugestões condicionadas é quando o Erickson condiciona o fato do braço elevar à altura do rosto, a pessoa percebeu o inconsciente trabalhando em seu favor, ou até mesmo o fato da pessoa sentar numa cadeira que conduz ela ao estado de transe, né? Então, ou se eu quisesse fazer uma sugestão condicionada ao barulho do cachorro latindo, por exemplo, né? Ou uma sugestão condicionada a qualquer outro fator, né? Ao fato da pessoa estar... Eu uso muito isso no consultório, né? O fato da pessoa estar de olhos fechados, ou da pessoa estar incomodada, ou dela estar se movimentando. Então, eu posso começar a construir sugestões condicionadas por aquilo que está acontecendo, tá?
E sugestões temporais para a resolução de sintomas, às vezes Erickson insinuava sugestões casuais acerca de um marco temporal para a resolução do sintoma. Dizia, por exemplo, a uma criança que sofria de enurese, que não esperava que ela acordasse com a cama seca ao término de uma semana. Isso seria rápido, isso seria muito rápido. Também não esperava que tal ocorresse dentro de 2 semanas, embora já não tivesse tanta certeza assim. Ficaria muito surpreso, porém, se o rapazinho não encontrasse a cama seca ao término de 2 meses. No outro caso, Erickson sugeriu que o sintoma de um rapaz pudesse ser resolvido em algum momento entre o dia de São Patrício e o 1º de abril, dia dos tolos. Então, às vezes, né, o Erickson fazia uma espécie de sugestão condicionada, mas dentro de um intervalo de tempo, né? Então, sugestão temporal. Mas era só dizer que em 2 meses resolvia? Não, pessoal, isso era subjetivo e definido em cada caso. Então, às vezes ele poderia dar uma sugestão de uma semana, às vezes ele poderia dar uma sugestão de 2 meses, às vezes ele poderia dar uma sugestão em um período entre datas. Então, vai depender muito do perfil do sujeito. E aí, se você quiser compreender mais como que o perfil do sujeito funciona, aí você tem conteúdos no Zweig, ou até, né, nos livros do Zweig, ou na minha formação também em hipnose ericksoniana. Separação e vinculação simultâneas, para a gente poder fechar esse vídeo. O leitor reflexivo talvez já tenha percebido que para cada separação há um vínculo implícito e vice-versa. Separa-se de algo para vincular com algo novo e vice-versa. Examinaremos aqui mais explicitamente o emprego conjunto de ambas as operações. Um exemplo do uso simultâneo de separação e vinculação foi o tratamento de uma mulher que padecia de psoríase crônica. De maneira muito renuente, ela solicitou terapia a Erickson e, com escrúpulos semelhantes, lhe mostrou as horríveis escamações dos braços. Depois de examiná-la, Erickson lhe disse o seguinte: a senhora tem apenas a terça parte de psoríase que julga ter. A paciente reagiu com irritação a esse evidente insulto à sua inteligência e à ideia implícita de que tudo mais era fruto da sua cabeça. Erickson prosseguiu: a senhora tem deve ser um pouquinho de psoríase e muito de emoções. Muito brava, a paciente preencheu um cheque e o entregou a Erickson pelo tempo gasto com ela e deu a terapia por encerrada. Ao final de 2 semanas, porém, telefonou para Erickson dizendo que durante todo esse tempo estivera brava com ele e que a psoríase havia melhorado dia a dia, tanto que agora só havia poucos sinais da doença. Nesse caso, Erickson propôs uma separação, psoríase, um pouco de psoríase, mas muito de emoções, e manobrou para suscitar a experiência de uma emoção intensa. Quanto mais emoção a paciente experimentava, tanto menos psoríase lhe restava. Poderíamos explicar também que talvez a psoríase aqui estava funcionando como manifestação de uma emoção reprimida. E aí o Erickson cria um ambiente para que essa emoção fosse manifestada, que é a raiva dele, né? Então, mesmo que não fosse a raiva dele que estava sendo represada, talvez outra raiva ou outra emoção, mas quando ele cria esse fluxo, ele cria na minha cabeça está vindo aqui como se fosse uma coisa entupida, né? E aí represando essas emoções cria a psoríase, e aí quando ele cria esse fluxo, quando ele limpa e dá aquele fluxo, aquela água que estava ali pressionando e que estava gerando a psoríase, ela flui através desse caminho, né, da raiva do Erickson, que a princípio não tinha nada a ver com ele, mas aí ele cria esse caminho, e aí a psoríase, quanto mais emoções, menos sintomas. Quanto mais emoção manifestada, menos sintomas, e é assim que ele maneja esse caso, né? Então é bem, bem curioso, né? Provável, eu acredito que uma doença crônica como psoríase não se cura no sentido da pessoa nunca mais ter nada, mas o fato dela perceber os sintomas diminuindo
significa que, através desse percurso terapêutico, ela pode aprender a diminuir os sintomas cada vez mais e mesmo tendo adoecimento, conseguir organizar melhor esse quadro para não sofrer com ele, né? Beleza? Comenta aqui o que é que você acha desses casos e desses exemplos. Próxima terça a gente se vê de novo para eu trazer ancoragem de resistência e de sintoma, e aí a gente fecha o capítulo 3 para entrar no capítulo 4 e em breve chegarmos à metade deste livro. Mais uma vez, reforço o pedido aí para você curtir e compartilhar esse vídeo e agradeço a sua presença aqui comigo. Um abraço.